Depois do voto vista do ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio pediu vista do processo, o terceiro pedido de vista do julgamento. Já informo que refletirei principalmente sobre um bem que acredito em uma sociedade democrática de envergadura maior, que é a liberdade de expressão, sem desconsiderar, evidentemente, os parâmetros do próprio habeas corpus. O recém-chegado na Suprema Corte, ministro Carlos Aires Brito, resolveu antecipar o voto. Para ele, mesmo com o conteúdo antissemita, a publicação de livros representa a liberdade de expressão. Publicar um livro é um direito que exprime a liberdade de pensamento. Está no plano da reflexão, não no plano da ação. Não está no plano da conduta. Portanto, não significa prática. Escrever um livro está nos domínios da, digamos, vida pensada, não propriamente da vida vivida. A vida vivida diz com a prática, a vida pensada diz com a edição do livro em si. Assim pensando, eu estou tentando conciliar os dois princípios, o da vedação do preconceito e o princípio da liberdade de pensamento. Eu também, como todos aqui, certamente, e o eminente ministro Marco Aurélio acabou de dizer, eu prezo muito o princípio da liberdade de pensamento. Me lembro de que, quando era adolescente, 18, 19 anos, fiz um poema que começa dizendo assim: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Então, eu me inclinaria, na discussão desse caso, por uma interpretação mais generosa do princípio da liberdade de pensamento. Entretanto, entendo o seguinte, que exprimir o pensamento é uma coisa, e a pretexto de exprimir o pensamento, induzir, incitar, convocar certas práticas racistas, isso já é outra coisa. Mesmo com o pedido de vista que já tinha sido anunciado pelo ministro Marco Aurélio, além de Carlos Aires Brito, outros ministros também resolveram antecipar o voto. A ministra Ellen Grace confirmou a condenação do editor de livros e, durante o voto, citou casos de preconceito contra os judeus. Refiro-me ao episódio em que um locador judeu, após ser chamado por diversas vezes de alemão porco, e o ministro Gilmar Mendes, que residiu na Alemanha, sabe o quanto pode ser ofensiva essa expressão. Assim chamado por um dos seus inquilinos, notificou e requereu o despejo. Pois bem, senhor presidente, o Tribunal Central de Pequenas Causas de Berlim rejeitou este caso, mediante a espantosa fundamentação de que, e a referência é literal da decisão do tribunal, aspas, apesar de sua cidadania alemã, o requerente não se enquadra na categoria de pessoas popularmente referida pela palavra alemão, e logo não teria por que ofender-se ao ser assim apostrofado. Depois, mais tarde, quando um orador nazista, Bernhard Fischer, afirmou em reunião pública que o chefe de polícia era um judeu bastardo, foi absolvido pelo Tribunal Distrital de Neuruppin, porque não se podia, aspas, reconhecer na afirmação de que alguém tivesse ascendência ilegítima judaica nenhuma expressão de desprezo. Por essas razões, senhor presidente, que agrego as muito melhor formuladas pelos colegas, é impossível, assim me parece, admitir-se a argumentação segundo a qual, se não há raças, não é possível o delito de racismo. Eu diria que é possível retirar, portanto, da própria Constituição, e diríamos numa linguagem absolutamente tradicional da interpretação, que seria, vamos dizer, algo aproximado de uma interpretação teleológica, que o conceito de racismo, a meu ver, deve ser obtido no confronto da norma e da gravidade da norma com os bens e os valores jurídicos protegidos por esta mesma norma. Não me parece que o que a Constituição quis preservar com esta norma foi exatamente a proteção de grupos humanos
diferenciáveis do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, enfim, de outras qualificações suscetíveis de torná-los objeto desta perversão moral que é a discriminação, que põe em risco os fundamentos de uma sociedade livre. Na mesma sessão, em junho de 2003, além dos ministros César Peluso e Ellen Grace, todos os outros que votaram entenderam que o conteúdo antissemita publicado pelo editor de livros é uma conduta vedada pela Constituição Federal. E a questão, portanto, senhor presidente, é esta. As opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não serem tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa ou a raiva. Por óbvio, o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de igualdade, que é uma política democrática. E a igualdade, portanto, é pré-condição para a democracia e o objetivo da liberdade de opinião. As opiniões consubstanciadas no preconceito e no ódio racial não visam contribuir para nenhum debate inerente às deliberações democráticas, para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam contribuir para nenhuma deliberação. Não comunicam ideias que possam instruir o compromisso que preside a deliberação democrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático. O objetivo é outro. Querem, isto sim, impor condutas anti-igualitárias, de extermínio, de ódio e de linchamento. Eu, convictamente entendendo que este tribunal está exatamente no exercício de saber do que se trata e contextualiza a liberdade de opinião para que ela não seja o apanágio de qualquer desgraça que o futuro possa trazer no retorno de bandeiras que o século XX desonrou. Vale relembrar o que disse com exemplar propriedade o eminente ministro Celso de Mello no voto que proferiu. Os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas, tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público. Acompanho, portanto, o voto de Vossa Excelência e indefiro o habeas corpus. Eu me alinho à maioria para entender que o preconceito antissemita constitui racismo, já na dicção do artigo 5º, 42 da Constituição, já na Lei 7.716 de 89 e suas alterações. Eu não posso taxar de absurda uma decisão, a decisão do Tribunal de Justiça, que analisa um livro como este, O Holocausto Judeu-Alemão, em que, após uma fotografia ou fotografia de um desenho, segundo o autor, se lê: a foto acima tomada pelo exército norte-americano no campo de Dachau, após a libertação do mesmo, mostra os corpos de aproximadamente 160 pessoas, que foram propositadamente expostas no chão para servirem de propaganda anti-alemã, a fim de justificar ou tentar justificar um pouco o que tinham feito contra a Alemanha, deixando suas cidades em ruínas e um número incontável de civis mortos, homens, mulheres, crianças e velhos, como poderão ver em capítulo próximo. Quem são as pessoas? Mas olha o tom apodítico, peremptório da afirmação. Quem são as pessoas que os norte-americanos mandaram espalhar pelo chão? No começo diziam que haviam passado pelas câmaras de gás, mas já há bastante tempo que se sabe, morriam centenas de doentes nesse campo diariamente após a libertação, acoplada
trechos como este de que é fértil esse livro. Há a conclusão que o Tribunal do Rio Grande, o Tribunal de Mérito, extraiu dos autos de um propósito de proselitismo da publicação. Eu não posso entender isso como tentativa subjetivamente séria de revisão histórica de coisa nenhuma. Em setembro de 2003, na última sessão em que o plenário analisou o processo, o ministro Marco Aurélio votou pela concessão do habeas corpus em favor do editor de livros. Ele afirmou que a Constituição Federal não se referiu ao povo judeu, mas ao preconceito contra os negros, ao tratar da prática do crime de racismo. Que a hipótese deste habeas fosse uma manifestação jocosa, cuja intenção objetivasse apenas agredir o povo judeu, a glosa poderia ocorrer, sem, no entanto, se proclamar o cometimento do crime de racismo. Mas já que o livro do paciente procurou realizar a revisão histórica dos fatos, deve-se proteger a liberdade de manifestação do pensamento. O sofrimento que o povo judeu vivenciou nos campos de concentração, as humilhações de terem sido segregados, a quantidade de vítimas fulminadas, de valores desperdiçados em nome da fúria assassina de Hitler e de uma pretensão de superioridade descabida, são fatos inegáveis e que jamais serão esquecidos pela humanidade. Mas não são os campos de extermínio que estão em julgamento neste habeas. Nem mesmo a doutrina nazista ou o pensamento da supremacia da raça iraniana. O que está em jogo é a possibilidade de o paciente manifestar o ponto de vista próprio e alheio, por meio de livro, ainda que de forma não condizente com o pensamento que se espera do homem médio, da sociedade diante de fatos elucidados. Por maioria de 7-3, o plenário negou o recurso, vencidos os ministros Moreira Alves, Marco Aurélio e Carlos Aires Brito. No próximo bloco, você acompanha a repercussão da mais alta corte do país, que manteve a condenação pelo crime de racismo a práticas discriminatórias. O Grande Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão de 2003, onde, por maioria de votos, o plenário do Supremo decidiu manter a condenação pelo crime de racismo a um editor de livros que publicou obras com ideias antissemitas. O jurista, professor e diplomata Celso Laffer foi um dos principais personagens do julgamento. Ele preparou um parecer favorável à condenação do editor de livros com base no crime de racismo. O documento foi entregue pelo rabino Henry Sobel ao relator do processo, que aceitou o parecer de Celso Laffer na condição de amicus curiae, diante da relevância da matéria discutida no habeas corpus.